e que Deus em Cristo continue abençoando o nosso dia. Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. O verso, vamos ler do 4 até o 6, que diz assim. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, do verso 4 até o 6, que diz assim. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Repetindo o verso 6 do capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu João. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Né? Então é interessante porque a gente está dando prosseguimento à reflexão, que está tendo como por base o Evangelho de Mateus capítulo 2, do verso 1 em diante, que fala daquele momento em que Jesus e sua família foram convidados para um casamento, as bodas em Caná. E naquele momento da festividade, as escrituras nos dizem que faltou vinho. E quando faltou vinho, a mãe de Jesus, Maria, chega para Jesus e diz assim: meu filho, está faltando vinho. Não está dando para dar prosseguimento à festa porque está faltando vinho. Né? Aí Jesus transforma a água em vinho. Né? E esse trecho que a gente leu aqui, a gente queria utilizar para transmitir nesta manhã, de maneira simples e objetiva, debaixo da misericórdia do Senhor nosso Deus, né? Porque as misericórdias do Senhor é que são a razão de nós não sermos consumidos. Né? Nós queríamos transmitir o quê? 2 princípios presentes nesse momento, em que Maria chega para Jesus e transmite aquela situação, aquela necessidade, e que Jesus diz, e o direcionamento que Jesus dá antes do milagre ser efetuado. Porque Jesus dá um direcionamento. Qual é? Ele vê alguns recipientes, 6 recipientes, e diz: olha, vocês estão vendo aqueles recipientes vazios ali? Enche eles de água. E é por meio daquela água que foi colocada dentro dos recipientes que Jesus opera aquele milagre. Né? Então a gente queria utilizar esses fatos presentes aqui nesse texto, no capítulo 2, do verso 4 até o 6 do Evangelho de João, para estar transmitindo 2 princípios presentes nesse texto. O primeiro é muito simples. Qual é? Faltou o vinho. Estava rolando ali um problema. Faltou o vinho. Né? E a mãe de Jesus chega para Jesus e transmite aquela necessidade, aquela situação, aquele problema. Né? Então o que é que a gente entende aí? Maria viu em Jesus potencial, condição de resolver aquele problema. E eles não saíram frustrados dali, não. Por quê? Porque Jesus realmente ele correspondeu às expectativas. A mãe de Jesus, Maria, pensou: meu filho vai resolver esse negócio aqui, eu vou passar para ele. E ele resolve. Ou seja, nem Maria e nem os participantes da festa saíram dali frustrados. Por quê? É um princípio bem simples, mas muito legal. Por quê? Porque ela confiou na pessoa certa. Né? Trazendo para os nossos dias, porque é que muitos de nós, serve para a gente, no decorrer da caminhada, tem se frustrado. No decorrer da caminhada, por quê? Né? O que é o frustrar? Não vou mais ser crente. Eu não confio mais em ninguém. Por quê? Porque nós temos depositado as nossas expectativas no ser humano. E o ser humano em si, ele é falho, ele é limitado, ela é limitada. Né? A gente já até falou em algumas reflexões que a gente utiliza essa expressão aqui no Ceará. O que é bater fofo? A gente usa essa expressão. Bater fofo, né? É eu dizer uma coisa para você e não conseguir cumprir. Por quê? Porque eu sou limitado. Às vezes a pessoa nem está movida, a pessoa às vezes promete uma coisa para você e não cumpre. Não é porque a pessoa é mal intencionada, não. É porque alguma coisa saiu do controle, não deu certo. Nós somos limitados, né? Às vezes a pessoa promete uma coisa para você e não cumpre, não deu certo. Por quê? Não é porque a pessoa é ruim, é porque a pessoa é limitada. Então, e aí às vezes a gente se frustra. Por quê? Porque a gente deposita muito a nossa confiança e as nossas expectativas no ser humano. Então, olha esse princípio como é legal. Porque é que nem a mãe de Jesus, Maria, e nem os participantes da festa saíram ali frustrados. Por quê? Porque eles depositaram a confiança na pessoa certa. Isso aí é uma aplicação espiritual para mim e para a tua vida. Se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, irmã, não quer se decepcionar com o cristianismo, por favor, entenda uma coisa. O ser humano pode ser usado por Deus. Pode ser usado para transmitir uma palavra, até mesmo para efetuar uma cura. Mas o ser humano ainda é limitado. O único que não frustra, a gente sabe quem é? É Jesus Cristo. É por isso que diz o seguinte, vamos lá para o Salmo 100, me lembrei de um hino, ou até um louvor antigo, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam,
mas permanecem para sempre. É o Salmo 125, verso 1, que diz o seguinte, ó, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, verso 1. Então, se você, meu amigo, minha amiga, não quer se frustrar com o cristianismo, entenda uma coisa, deposite a sua confiança e as suas expectativas totalmente em Jesus Cristo. Aí vamos ficar desconfiando de todo mundo agora? Não, não é isso não. Mas apenas entenda uma coisa, o ser humano ele é falho, ele é cheio de dificuldade. É tanto que a Bíblia vai dizer que os maiores heróis da Bíblia tiveram as suas falhas. A Bíblia diz que o único que não falhou foi quem? Que nunca pecou e nunca teve dificuldade, nem se achou engano na sua boca. Foi a pessoa de Jesus Cristo. E a segunda parte aqui da reflexão, o outro princípio é interessante. O que eram as talhas? A Bíblia diz que Jesus vê algumas talhas, 6 talhas nos recipientes, né, que eram utilizadas para uma finalidade naquele momento, para um objetivo, com um propósito, e manda encher d'água. E depois que elas são cheias d'água, ele transforma a água em vinho. E o que eram as talhas? Essas talhas aqui, eu vou usar aqui uma expressão para ficar fácil da gente entender. Aqui no Ceará a gente usa o pote, aqueles potes de barro grande, né, que a gente enche d'água. As talhas eram como se fossem alguns potes bem grandes. Tipo, sabe o quê? Era tipo aquele barril do seriado do Chaves. Era mais ou menos aquilo. Alguns estudiosos dizem que uma talha daquela era do tamanho tipo aquele barril do Chaves, né? Que o Chaves, né, do seriado, foi sem querer querendo, né? Ele entrava e se escondia dentro, né? Quando ele levava um coque do Seu Madruga, começava a chorar, né? Era mais ou menos aquilo. E eram 6 talhas, 6 recipientes. E para que se viam aqueles potes gigantes? Era para uma finalidade daquele momento. O judeu, ele tinha um costume, um pensamento do seguinte: sempre que ele tocava em alguma coisa, o judeu daquela época, ele tocava em alguma coisa pertencente ao cotidiano, coisa do tipo, para ele é como se ele tivesse ficado impuro, contaminado. Então, o que é que eles faziam? Sempre que eles iam fazer alguma atividade importante, como, por exemplo, se alimentar, primeiro eles iam lá e se lavavam nas talhas. Aí vamos fazer algumas observações aqui. Ó. Pegou bem o fio da meada, as talhas eram utilizadas para a purificação dos judeus. Tipo, tocou em alguma coisa, um objeto, e antes de se alimentar ou coisa do tipo, antes deles fazerem aquilo, eles se lavavam, eles se purificavam. E a talha estava ali vazia. E aí, olha para tu ver como é que esse princípio é legal. Jesus, ele pega uma coisa que não estava sendo utilizada, que pertencia à religião ali dos judeus daquele momento, e utiliza aquilo para quê? Para transformar numa coisa nova. E enche d'água e transforma em vinho novo. Olha aí que princípio bacana. O Deus, o Jesus, que pode pegar uma coisa, e olha aí, o texto aqui está dizendo que a talha estava vazia. Talvez ninguém nem estivesse usando. Né? Olha que princípio interessante. O Deus que pega uma coisa antiga, que pertence à religião daquele momento, né? Que talvez não tivesse nem sido utilizada, e transforma em uma coisa nova. Olha que princípio bacana. Vamos dar exemplos de coisas antigas e colocadas de lado, que o Senhor nosso Deus ele transformou em coisa nova. Né? Ó, dá um exemplo aqui, bem prático. Eu e você. Talvez você, né, espiritualmente falando, o meu irmão, minha irmã, estava ali encostado. Talvez não sabia louvar, nem sabia ministrar a palavra, nem sabia pregar. Não era canal de bênção para ninguém. Mas Jesus foi lá e fez do mesmo jeito que ele fez com aquela talha. Ele pegou você, encheu d'água e transformou em vinho. Olha para tu ver. O Senhor que pode pegar uma coisa antiga, uma coisa pertencente à religião daquele momento, uma religião antiga, que talvez não tivesse nem sido utilizada, e transforma em uma coisa nova. Olha aí para tu ver como é que é legal. Vamos ler aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17. O Deus que pega coisas antigas, coisas velhas, que talvez não tivesse mais nem sendo utilizada, e transforma em coisas novas. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As talhas estavam ali encostadas, né? Talvez ninguém nem estivesse utilizando. Jesus pegou a talha, encheu d'água, transformou em vinho, e foi bênção. Né? Eu e você estávamos na condição daquelas talhas. Né? E talvez você esteja agora, nesta manhã, nessa situação, se achando como uma talha daquela. Está encostado, achando que Deus não pode mais te usar. Queria dizer uma coisa para você. O mesmo Deus que pegou aquelas talhas e encheu, talvez tivesse encostado, ninguém usava mais, encheu d'água e transformou em vinho para dar prosseguimento àquela festividade, ele pode fazer a mesma coisa com você nesta manhã. É só você dar lugar e abrir o teu coração. Amém.